Bom dia, pessoal. Bom dia, moçada. Bom dia a todos. Hoje, dia 18/4, né? Terça-feira, vamos começar mais aí um Morning Call, né? Bom dia também a todos do YouTube. Meu amigo Hugo aí, né? Me convenceu para a gente fazer no YouTube também aí um Morning Call. Bem, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos ver aí como é que tá, como é o humor dos mercados, né? O que aconteceu mais relevante aí nos mercados que já fecharam, na madrugada nos mercados que já estão abertos e as expectativas aí dos mercados futuros. Vamos começar, pessoal, né, no mercado asiático, que já fechou. A gente teve um monte de dados na economia chinesa, né? Isso daqui é bem importante, não só para nós, como para o mundo inteiro, né? Uma vez que a China é a segunda economia do mundo, e a gente teve divulgação de vários dados importantes, tá, pessoal? Vamos começar falando do PIB, né? O PIB chinês do primeiro trimestre, né, em base anualizada, foi divulgado, veio acima das expectativas. O mercado esperava uma alta de 4%, veio uma alta de 4,5%, né, um número superou as expectativas, né, um número bom, mostrando aí a retomada, né, mais firme da economia chinesa após aquele período de Covid-0, né? Então, um dado positivo, né, em relação ao PIB. Inclusive, eu estava lendo agora de manhã várias casas, né, de análises revisaram suas projeções para o PIB da China, né, elas giravam em torno de 5,3, 5,5, e a maioria dessas casas que revisaram colocaram aí o PIB chinês esse ano em crescimento de 6%. Tá? Lembrando que a meta do Banco Central Chinês, né, do partido que comanda a China, é 5%. E muitos falam que é uma meta modesta, né? Bom, mas um número positivo. Foi também divulgado as vendas no varejo, pessoal, né, do mês de março, veio um número bem positivo, o mercado esperava um crescimento de 7,4, veio uma alta de 10,6, né? E também a taxa de desemprego no mês de março. O mercado esperava 5,5 e veio um número melhor, né? Veio 5,3%. Agora vamos nos números que, né, meio que decepcionaram um pouco. A produção industrial do mês de março, o mercado esperava uma alta de 4,1% e veio 3,9%, né? Então o número veio ligeiramente abaixo do que o mercado esperava, né? E outro ponto também que é relacionado aí principalmente ao setor manufatureiro, né, é o investimento em ativos fixos. Né? O mercado esperava, na base anual para o mês de março, um crescimento de 5,7% e veio uma alta de 5,1%. Né? Então, a gente teve aí alguns dados mistos, né? Mas os indicadores vieram mais para positivo do que para negativo. Então, dados interessantes da economia chinesa, né, pessoal? E a economia chinesa, como a segunda maior economia do mundo, acaba influenciando os demais mercados, né? Principalmente a gente, que é exportador de commodities, e tem como a China aí o principal parceiro comercial. O que a gente tinha de relevante de indicadores era isso, né, na região, né? As bolsas na Ásia fecharam mistas, né? A gente viu ontem aí, principalmente os índices chineses com altas fortes, né, já antecipando a possibilidade desses números melhores. E hoje o mercado foi, vamos dizer assim, um dia meio que misto, né, de realização em algumas bolsas. O famoso compra no boato, realiza no fato, né? Então, a região fechou aí sem uma direção única, né? Na China, o índice Xangai subiu 0,23, o índice Shenzhen fechou em queda de 0,12, né? Nada muito significativo aí na movimentação. E Hong Kong fechou em queda de 0,63. A Bolsa de Tóquio operou em alta, fechando em 0,51 de alta, né? Coreia do Sul caiu 0,19, Taiwan subiu 0,12. Então a gente viu um pregão misto aí, né, pessoal? Sem grandes movimentos, sem grandes
tendências, né? Mais um pregão aí de uma realização depois desses números positivos. A gente viu ontem o mercado fechando todo no azul, e hoje aí um dia de realização de lucros. Na Oceania, a principal bolsa, né, a Bolsa da Austrália, também fechou em queda de 0,29. Então, dados positivos, né, na Ásia, né, da economia chinesa, tirando a produção industrial, que veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, né, nada muito discrepante, né? Mas o mercado esperava uma alta de 4,1, veio 3,9, mas em comparação ao mês de fevereiro, né, que mostrou uma alta de 2,4, teve um crescimento aí, né, maior do que o mês anterior. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar da Ásia era isso, né? Vamos agora falar, né, de Europa. A Europa, a gente teve alguns dados hoje de manhã divulgados, né? A gente teve no Reino Unido a divulgação aí do mercado de trabalho, perdão, né? Teve ali na média móvel de 3 meses, né, que eles usam, né? Ele teve um acréscimo de 169 mil vagas de trabalho, a expectativa era uma alta de 50 mil, né? Mostra um número mais forte. A taxa de desemprego, o mercado esperava 3,7, ele veio ligeiramente acima, 3,8, tá, moçada? Mas pelo que eu li pela manhã, esse aumento de taxa de desemprego, né, se concentrou na faixa etária de 16 a 24 anos, né, e isso daí é motivo de que grande parte dessa faixa etária ainda está, né, na formação acadêmica e não está trabalhando, né, pelo que eu li hoje de manhã. E também teve o ganho, o rendimento, né, do salário médio deles. O mercado esperava uma alta de 5,1, veio uma alta de 5,9, né, um número mais forte, mas descontando a inflação, que está na casa dos 9% lá no Reino Unido, né, o acréscimo real de salário veio uma queda de 3%. Número positivo aí na geração de empregos, tá, pessoal? E a gente teve, né, mais 2 indicadores, né, na Alemanha, principal economia alemã, a gente teve, né, a percepção econômica medido pelo órgão ZEW na Alemanha, do mês de abril, veio um número abaixo que o mercado esperava esse número em 15,3 pontos, né, veio 4,1. Para quem não sabe, esse índice acima de 0 mostra otimismo, tá? E abaixo de 0 mostra pessimismo. Esse índice é uma pesquisa feita com 350 investidores institucionais, né? Que mostram assim a sua percepção da economia, né? Otimismo, pessimismo, e ele veio abaixo do que o mercado esperava, tá? E esse mesmo índice, tá? Que foi divulgado na Alemanha, foi divulgado na zona do euro, né? O mercado esperava em 13 pontos e veio também abaixo do que o mercado, né, do que as expectativas dos analistas, veio 6,4. Então, 2 números aí, apesar de estar acima de 0, que mostram o otimismo, né, 2 números que vieram abaixo da expectativa do mercado. Fora isso, pessoal, a gente não tem mais dados muito relevantes para comentar na região, né? A hora que eu peguei as bolsas trabalhavam em alta, né? Frankfurt subia 0,64, Londres subia 0,18, Paris subia 0,66 e o Stock 600, que é o índice continental, né, subia 0,78. Então, um pregão positivo, né, impulsionado aí também, pessoal, pelos dados chineses, uma vez que a zona do euro exporta bastante para a China, né? A China, um grande consumidor, né? Assim como a China, nós somos clientes da China, a zona do euro também é um grande exportador para a China, né? E a gente vê aí as vendas no varejo, né? Que bombaram. Isso é consumo, né? Quanto mais consumo, mais a tendência de se importar, né, na visão da China para atender aí os seus consumidores.
Então, os pregões aí na zona do euro, os principais índices trabalhando no positivo, e apesar dos indicadores terem saído abaixo das expectativas, né, o que está fazendo mais preço é esses dados da economia chinesa, pessoal. O que a gente tinha para comentar da zona do euro era isso, né? Vamos agora falar de commodities, pessoal. Hoje o minério de ferro está trabalhando em alta, né? Influenciado aí pelos dados da economia chinesa, os dados que vieram acima da expectativa, né? Do PIB, tirando a produção industrial. Isso está dando aí um gás para o minério de ferro. O minério de ferro, a hora que eu peguei, estava subindo 0,51 futuro, né? Trabalhando em alta, né? Interrompendo aí uma sequência aí que ele tem apresentado, que tem fechado aí, que tem trabalhado em terreno negativo. Então, notícia positiva para o minério de ferro, né? Isso é bom para as nossas empresas de mineração, siderurgia e metalurgia, é um dado positivo. Em relação aos futuros de petróleo, pessoal, os futuros de petróleo, a hora que eu peguei, trabalhava bem próximo da estabilidade, né? A gente vê que o petróleo, né, há 4 semanas que tem fechado no positivo, né? Os dados chineses não foram suficientes para impulsionar os ativos por enquanto, né? O WTI, a hora que eu peguei, caía 0,16, o Brent caía 0,11, né? Nada muito relevante. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos, eu não, talvez eu me falhe a memória, tá? Mas os Estados Unidos ele tem aí um programa de diminuir suas reservas estratégicas, né? E se eu não me engano, até o final de maio eles têm que vender em torno de 20 ou 30 milhões de barris de petróleo, né? E por conta disso, pessoal, pode estar aí o mercado pode estar esperando diminuir um pouco, né, dessa meta dos Estados Unidos para depois tomar uma tendência de alta, né, porque você sabe que vai ter essa oferta, né, então o mercado fica em compasso de espera, né, para depois que for absorvido, talvez retomar a sequência de alta. Mas, no momento, os futuros estão praticamente aí no 0 a 0, ligeiras quedas, né? WTI queda 0,16 e Brent queda de 0,11. Bom, pessoal, a gente falou aí de zona do euro, né? De Ásia, commodities. Agora vamos falar dos Estados Unidos, moçada. Vamos ver o que a gente tem para os Estados Unidos. Espera só um pouquinho, pessoal, que saiu um dado aqui. Só quero ver um negócio aqui. Bom, pessoal, vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, pessoal, a gente viu ontem um pregão que se recuperou no final do dia, né? Essa recuperação aí foi motivada aí principalmente pelo setor bancário, né? O início do pregão foi em terreno negativo, né? Chegou a operar em terreno negativo, mas no final do dia ele deu uma acelerada, fechando em alta, né? Influenciado aí pelo setor financeiro. Ontem a gente teve a divulgação, né, do balanço do Citi, né, e do Wells Fargo, não, do Citi, do Wells Fargo e do, peraí, deixa eu pegar aqui, pessoal, Citi e do JP Morgan, né? Então foram JP Morgan, Citi e Wells Fargo, né, que surpreenderam positivamente, né, e isso daí acabou, né, ajudando com que os índices fechassem no terreno positivo, né, no dia de ontem. O, o, o Dow Jones subiu 0,30, o S&P 500 subiu 0,33, né, e o Nasdaq subiu 0,28. Né? Ontem a gente teve divulgação de alguns dados nos Estados Unidos, tá, pessoal? A gente teve a divulgação do índice de atividade
do Fed de Nova York, né, do setor de manufatura, setor industrial, ele veio bem acima do que se esperava, tá, pessoal? O consenso era uma queda de 0,15 nesse índice, ele veio uma alta de 10,8 no mês de abril, então mostra aí o setor manufatureiro aí mais forte do que os analistas esperavam, né? E também a gente teve o índice das construtoras, né? E esse índice subiu, né, a 45 pontos, mostrando aí uma força maior, um otimismo maior das construtoras, mesmo com juros nesses níveis. Tá? Então, isso daí, essa atividade econômica, né, esses índices de atividade vindo mais alto, né, e a inflação não cedendo tanto, isso daí fez com que o mercado aí confirmasse, né, a projeção de alta de 0,25 para a próxima reunião do Fed. A gente teve um dirigente do Fed falando ontem, do Fed de Richmond, ele falou que ele quer mais evidências, né, que a inflação pode voltar para a meta de 2%, e ainda falou que os juros em torno de 5% não prejudicam a economia. Ele falou, nossa economia funciona muito bem com taxas nesse nível. Então, mais um dirigente do Fed falando de forma dura, né, que não vê ainda espaço para queda de juros. E a gente viu, tá, pessoal, que o mercado tentou peitar, até no começo desse mês, tentou peitar queda já em junho desse ano de taxa de juros, né? E com esses dados, com as declarações dos dirigentes do Fed, eles tiveram que rever, e essa queda de juros, pelo que eu vi, o último dado, está precificado só para o mês de novembro, tá? Há quem diga que não cai esse ano. Vamos ver. Então, pessoal, as bolsas ontem, por conta aí do setor financeiro, fecharam no positivo, tá? A gente vai ter hoje divulgação de alguns balanços também importantes, tá, pessoal? O Bank of America e o Goldman Sachs já saíram os balanços. O Bank of America subia 3% depois da divulgação do balanço. O Goldman Sachs eu não consegui ver ainda, tá? Foi divulgado, mas eu não consegui ver a variação da ação, né? Mas pelo que eu li, veio acima das expectativas. E a Johnson Johnson também, né, divulgou o balanço e sua ação subia 1,41. Pessoal, essa temporada de balanço, pessoal, muita gente falou que ia ser a pior temporada em anos, né? E desde que começou a divulgação dos balanços, ela tem sido considerada a melhor temporada de balanços em mais de uma década nos Estados Unidos, pessoal. Das 30 empresas do S&P que divulgaram resultados, 90% superaram as estimativas de lucro por ação, tá? Então, um começo de temporada positivo, né? A bolsa está trabalhando no positivo, né? Está sendo benéfico para a bolsa americana esse início de temporada, tá, pessoal? E hoje, pessoal, depois do fechamento do pregão, a gente tem Netflix, United Airlines e Western Airlines. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar dos Estados Unidos é isso. A gente hoje vai ter indicador do mercado imobiliário para ser divulgado, né, às 9h30 da manhã, pessoal. E lembrando que a questão da inflação do mercado imobiliário tem sido acompanhado de perto pelo Fed, né, pelo Banco Central Americano. Então, hoje, às 9h30 da manhã, a gente tem, tá, pessoal, número de licenças de construção de novas casas, tá? Então, é um número aí que pode gerar volatilidade no mercado, tá? Com essa boa notícia aí dos balanços dos Estados Unidos, né, pessoal? Com os números da China vindo positivos, índices de atividade positivo nos Estados Unidos, né, apesar dos juros, né, poder subir além do que o mercado espera, o mercado está trabalhando em alta. Dow Jones, a hora que eu peguei, subia 0,40, o S&P 0,41 e o Nasdaq 0,62. O DXY, pessoal, devolvendo parte da alta de ontem, né? A hora que eu peguei, ele caía 0,39
e as treasuries também operando em queda, né? Os yields caindo, a de 2 anos caindo 0,48 e a de 10 anos caindo 0,36, né? E essa inclinação está negativa, menos 0,59, né? Lembrando que ela caiu abaixo de menos 100 pontos, né? Mas depois aí da crise bancária, ela deu uma recuperada, e agora ela está na faixa entre menos 0,50 e menos 0,59. Bom, pessoal, vamos falar agora de Brasil. Brasil, a gente, né, tinha como programado a divulgação do arcabouço para ontem, né, por conta de alguns ajustes legais, segundo o Haddad, vai ser divulgado hoje. O mercado na expectativa para ler o texto, se realmente o texto vai ser o que foi apresentado, se teve alguma modificação. Ontem, o presidente Lula chamou o ministro Rui Costa e o ministro Haddad para uma reunião às 6h30 da tarde, né? Eles saíram sem dar declaração, ninguém sabe, então, o que foi falado, né? Então, a expectativa hoje é a divulgação do arcabouço fiscal, pessoal. O mercado ficou meio ressabiado por mais um adiamento, né? Tem sido adiado constantemente, então a expectativa é que esse arcabouço fiscal seja divulgado hoje. A ministra do Planejamento, Tebet, falou ontem, na hora que ela divulgou lá a lei das diretrizes orçamentárias, né, que se o arcabouço não for aprovado, o governo vai ter 25 bilhões, né, somente para o orçamento do ano que vem, né, e ele precisa de 175 bilhões. Então, esse arcabouço precisa ser aprovado o mais rápido possível. Então, além da apresentação do texto, a gente vai ter que ver se vai ter alguma modificação ou não, né, e quanto tempo vai demorar para ser aprovado. O que o governo ainda não explicou muito bem é de onde vão sair as receitas, né, pessoal? Espero que não seja de aumento de impostos, né, receitas essa que está meio assim perdido no ar, ninguém sabe de onde vem, né? Vamos ver o que tem pela frente aí, pessoal. Então, o principal aqui do Brasil, pessoal, é a divulgação desse arcabouço fiscal. Ontem foi divulgado o IBC-BR, né, que é a prévia do PIB do mês de janeiro. O mercado esperava uma queda de 0,30, veio um número melhor, veio uma queda de 0,04, tá, pessoal? Com isso, algumas casas revisaram a projeção do PIB para esse ano de 0,80 para 1, tá? O carrego, né, baseado nesse número que foi divulgado em janeiro, o carrego, né, do PIB, estatístico do PIB, uma vez se você mantiver esse índice inalterado, né, se não alterar nada, mostra um PIB, uma queda do PIB de 0,4. Com essa projeção de 1%, então teria um ganho real na economia de 1,4%. Vamos ver se vai se confirmar ou não. Além disso, pessoal, a gente teve aí a divulgação do BNDES, né, de uma linha de crédito para produtor rural em dólar, onde é a variação cambial mais a taxa de 7,59, né? O Banco Central tem falado muito nessa questão de parafiscal, né, onde que significa aí o governo usar os bancos públicos para subsidiar crédito, né? Isso daí pode, né, ficar no radar dos investidores aí, porque isso daí, se for utilizado, né, pode, como é que chama? Retardar uma queda na taxa de juros, tá, pessoal? Porque daí vai ser crédito mais barato e injeção de dinheiro na economia. Bom, pessoal, deixa eu pegar a tela aqui para a gente ver a agenda, né, que a gente tem no dia de hoje, e dar uma olhada rapidinho nos gráficos, que já está quase na hora da gente começar aqui. Pessoal, o mais importante aqui, tá, é aquilo que eu falei, índice de mercado imobiliário, tá, às 9h30 da manhã. Tirando isso, pessoal, a gente tem, né, um membro do Fed falando às 14 horas, tá, às 14 horas, e aqui estoques de petróleo ali nos Estados Unidos no final do dia. Pessoal, quem acompanha aí a Petrobras, né, e o preço de combustíveis, né? Aqui pelo relatório da Bicom, né? A gente vê aqui que a gasolina teria teoricamente que subir 17 centavos para se igualar lá fora,
e o diesel poderia cair em torno de 23 centavos. Aqui a precificação, né, da taxa de juros, né, o mercado ele começa a apostar mais uma queda de juros entre, eu falei novembro, ele mudou um pouco, né, entre setembro e novembro. Beleza, moçada? Vamos olhar aqui os gráficos rapidinho, né? Para a gente ver o que pode esperar no dia de hoje. Aqui pelos 5 minutos, pessoal, ele já tem um pivôzinho que ele fez aqui, provavelmente ele já foi em alvo, né? Então a gente tem que esperar ver se ele monta um outro pivôzinho, se ele vem para cima, aqui uma região de topo importante, né? E uma região de pullback. Nos 15 minutos, a gente também tem que esperar, ele está um pouco esticado, tá vendo, pessoal? Ele não fez o movimento de impulso, correção, ele está um pouco esticado, tá? Não tem a tendência ainda virada para cima. E nos 60 minutos, pessoal, ele tem duas possibilidades aqui, tá? Ou ele, a sua média querendo virar para cima, tá? Se ele vier romper essa região de topo, ele faz um pivô de alta, que daí dá para ser projetado. Mas a gente tem que esperar no time frame menor, ele fazer o rompimento, confirmar, fazer um pullback, tá? Uma vez que ele está esticado e nos 15 minutos. E a gente vê que ele está num grande breakout, tanto, tá, pessoal, 15 minutos, tá vendo? Ele está se alternando aqui entre os preços, né? E 60 minutos também, tá, moçada? E aqui, né, se ele vier romper para baixo, né, como ele não está numa tendência, isso daqui é um pivô de baixa também, tá, pessoal? Então, você tem que ficar de olho, né, que se for perdido para baixo, né, é um pivôzinho de baixa no dólar para baixo, tá? Daí você pode jogar essa projeção. Vamos ver como é que vai abrir, tá, pessoal? Tem que ter cautela, esperar um pouco, né, porque não tem um alinhamento perfeito das médias. O índice 5 minutos aqui, pessoal, se ele vier romper esse topo, ele faz um pivô para sair da média de 200, né, com as suas médias já apontando para cima, tá? Nos 15 minutos, que ele também tem um pivô para sair da sua média de 200, o mesmo dos 5 minutos, tá, pessoal? O mesmo, as médias apontando para cima, né? As 3 médias apontando para cima. Já os 60 minutos, moçada, se ele perder esse fundo aqui, ó, né? Se ele perder esse fundo, que eu vou até anotar aqui, ele faz um pivô de baixo alinhado com suas médias. Então, a gente está vendo um descompasso, né, dos time frames. Então, moçada, a gente tem que ter um pouco de cautela na abertura, tá? Esperar ver se ele confirma o rompimento de topo, faz um pivôzinho, um pullback, e para baixo também, uma vez que os time frames estão meio desalinhados. Beleza, pessoal? Agora eu vou ficar com o pessoal aqui da sala. Valeu. E fica o convite. Quem quiser, será um prazer tê-los aqui. Abraço, até amanhã.